A colheita do sol. O caminho da libertação. Aqui estamos, pois, para estudar, vocês para me escutar e eu para lhes falar. Certamente, saber escutar é algo muito difícil, mais fácil é saber falar. Quando se escuta, comumente intervém um tradutor dentro de nós, que é o eu, o ego, o mim mesmo, o si mesmo, e tudo traduz de acordo com seus próprios conceitos, ideias, opiniões, etc., etc., etc. Assim que saber escutar não é tão fácil. Antes de tudo, faz-se necessário compreender que há algo em nós que está além do meramente físico. Temos um corpo de carne e osso, isso é óbvio, e qualquer um aceita essa realidade, mas muito poucos compreendem que temos uma psicologia, suscetível de modificação. Há necessidade de compreendê-la, se em realidade de verdade desejamos transformar-nos. Quem aceita que tem uma psicologia, de fato começa a auto-observar-se. Quando alguém se auto-observa, é sinal de que tenta transformar-se. Nós necessitamos transformar-nos. A vida, assim como está, em realidade de verdade não é muito atrativa. Nascer, crescer, envelhecer e morrer, se volta demasiado aborrecido. Trabalhar terrivelmente para existir e existir em uma forma miserável, não tem cabimento. E não somente existem em forma miserável as pessoas que têm dinheiro, senão também as pessoas que não o têm. Há duas formas de revolver-se entre o lodo, alguns se revolvem entre o lodo da miséria e outros se revolvem entre o lodo da riqueza. Tudo isso é desolador. Assim que viver assim, por viver, existir assim, porque sim, sem saber por que nem para quê, é algo que não tem a menor importância. O que é o que somos? Com que objeto existimos? Para que vivemos? Tantos afãs, e afinal, o quê? Cada um de nós é simplesmente uma máquina encarregada de transformar energias. Sucede que as energias dos 7 planetas, as energias planetárias de nosso sistema solar, não podem passar assim porque sim ao interior da Terra, devido ao fato mesmo de que nosso planeta é diferente, é um mundo governado por 48 leis, um mundo completamente distinto aos outros mundos do sistema solar. Olhadas as coisas deste ponto, é claro que necessita, esse sistema solar em geral, de canais para que a energia cósmica ou universal possa passar diretamente ao interior do organismo planetário. E não se trata de que passe unicamente, se necessita que se transforme mediante os mesmos canais, só uma energia transformada e adaptada, pois, ao organismo do planeta Terra, poderia ser útil ao mesmo. Tenhas em conta que a Terra é um organismo vivo, que necessita existir, que tem necessidade das energias da existência, das energias cósmicas para viver. Assim como nós temos necessidade de ter energia para existir, assim a Terra necessita da energia para viver e existir, é um organismo. Mas as energias que recebe a Terra para que possa existir, vêm dos outros planetas do Sistema Solar, repito. Mas como nossa Terra é tão distinta aos outros planetas, se necessita que essa energia se transforme para que possa alimentar ao planeta Terra, e não poderia transformar-se se não existissem canais por onde a energia passasse. Afortunadamente esses canais existem, os fez o Sol, estão constituídos pela vida orgânica, que como fina película, o Logos tem estabelecido na crosta terrestre. Assim, pois, a delgada película da vida orgânica, vegetal, animal, humana, é necessária para que as energias possam transformar-se e passar ao interior da Terra. Só assim poderia existir a Terra, do contrário não poderá existir como organismo vivo. Nós, os seres humanos, somos simplesmente máquinas por onde a energia cósmica deve passar. Cada um de nós recebe certas cargas de eletricidade e de magnetismo que logo transforma inconscientemente, e retransmite, automaticamente, ao interior mesmo da Terra. Para isso existimos. E tantas amarguras para que a Terra exista, para que esta mole planetária gire ao redor do Sol. E nós que nos cremos tão grandes, e realmente não somos mais que simples maquininhas transformadoras de energias. E o motivo de nossa existência é esse: para que esta enorme mole planetária exista, devemos continuar nós com nossas vidinhas. Infelizes vidas as de nós, trabalhar para comer e poder viver, existir para a economia da natureza. A ela não importa que ideias tenhamos, que crenças, a ela o único que lhe interessa é receber o alimento correspondente, o alimento energético que deve passar por nosso corpo, isso é tudo. E nós, como vivemos?
brigando em casa, ou nas ruas, ou nos campos de batalha, sofrendo sob o tacão de um tirano, o da fábrica, ou possivelmente o do escritório, pagando nossos consabidos impostos para poder figurar como cidadãos, pagando um aluguel para que não nos ponham de pés na rua, etc. E tudo, absolutamente tudo, para que esta mole possa existir, para que este planeta possa formar parte do concerto dos mundos, para que possa palpitar e ter existência. Tantas mães que sofrem, quantas adoecem ou lhes falta o alimento, algumas nem sequer têm o leite para suas criaturas. Quantos anciãos com suas consabidas experiências, quantas crianças que começam a receber broncas. Enfim, tudo para que uma mole planetária exista. É um pouco duro isto, um pouco cruel, diria eu, desapiedado. E isso somos, nada mais que isso. Se sequer fossemos seres humanos, algo seríamos, mas nem isso. Uns pobres humanoides intelectuais, carregando a pena de viver, isso é o que somos. Pareceria muito pessimista, por aquilo de que há contrastes. Lembramos-nos das famosas festanças, rimos ante a taça, etc., e parecemos que a vida tem seus momentos felizes. E é que não sabemos nós entender o que é felicidade, confundimos aos instantes de prazer com a autêntica e legítima felicidade, obviamente, marchamos por caminhos equivocados. E o que resta depois do fastio do prazer? Unicamente desenganos, a decepção. Quantas vezes se casa um homem que crê que adora uma mulher, e uma mulher que crê que ama um homem? Casam-se, mas em realidade de verdade estavam autofascinados, não se amavam, criam que se amavam, mas não se amavam, eles pensavam que se amavam. O que sucede é que se confunde o amor com a paixão, satisfeita a paixão meramente animal, o único que resta no casal que tanto se adorava, é o asco, o fastio, a decepção, e isso é tudo. Daí para frente a coisa é rotineira, somente se fala de contas de banco, do aluguel, da roupa que está suja e que há que lavá-la, que necessitamos que o café da manhã chegue a tempo, para sair ao trabalho. De quando em quando sair por aí, a dar um passeio, como para buscar um escape ao aborrecimento, ou a uma festança que termine em uma tremenda ressaca e em grande decepção. E assim vai passando a vida, até que chegamos a velhos, e já velhos nos sentimos veteranos, gostamos que nos chamem nossos netos, que nos digam avô para narrar-lhes nossas tristes histórias, das quais nos sentimos orgulhosos, histórias correntes da vida em meus tempos. O presidente seu fulano de tal fez tal, e tal obra, para contar-lhes alguma cruenta luta fratricida na que tomamos parte, possivelmente até documentada com nossas feridas de guerra, das que bem podemos sentir-nos orgulhosos. Puras tristezas. Que morreu nosso irmão tal, que nosso primo perdeu sua fortuna, ou de que os tempos aqueles eram melhores, etc. Afinal chega a morte. Vida infeliz. Sim, para isso trabalhamos tanto, sim, para isso sofremos tanto. Afortunadamente, no Logos há algo mais, o sol é compassivo, pois, se bem é certo que nos tem convertidos em puras maquininhas aí, servindo a sua natureza, a natureza que ele criou, não é menos certo que tem um interesse criado também. Ele não vai criar uma natureza, ele não vai criar uma vida orgânica na crosta de um mundo encarregado de dar voltas ao redor do Sol assim porque sim. Nenhum cabimento teria que ele criasse um planeta para que girasse ao redor de um centro de gravitação, nada mais assim porque sim, como por ostentar, ou por diversão, sem um propósito definido. Não teria cabimento ter criado este planeta para nada, tem que tê-lo criado para algo. Pois criar para nada seria, digamos, a tolice das tolices. Eu creio que nem vocês o fariam, vocês não se poriam a fazer algum aparelho aí, e até sofrer pelo tal aparelho, pô-lo na existência para nada, para logo destruí-lo. Eu creio que tem um objetivo esta criação. Ele cobra um preço, sim, e o exige de verdade, por haver criado a delgada película da existência orgânica sobre a face do mundo, ele quer tirar algo daí, tem um interesse, e tem razão ademais, ele quer tirar uma colheita de homens solares. A ideia não está má, mas sim difícil. Trata-se de um ensaio, muito espantoso por certo, e bastante trabalhoso, no tubo de ensaios da natureza. Isso é o que ele quer, criar homens solares. Vem-me à memória, neste momento, Diógenes com sua lanterna. Ele andou, um dia,
pelas ruas de Atenas com uma lâmpada acesa, buscando um homem e não o achou. E chegava às casas dos sábios com a lanterna, passeava pelos aposentos com sua lâmpada, buscando nos cantos, nos pátios e nos corredores. O que buscas? E lhe dizia um Diógenes. Um homem. Mas se as ruas estão cheias de homens, as praças públicas estão cheias de homens. Esses não são homens, respondia, esses são bestas, comem e dormem e vivem como as bestas. E visitou a casa dos cientistas e dos artistas, e por onde quer que fosse fazia o mesmo. É óbvio que os inimigos aumentavam à medida que visitava casas e mais casas, todos se sentiam manifestamente ofendidos por Diógenes. E tinha razão, não o achou. Muitos, depois, têm querido crer que sim o achou em algumas partes. Os partidários de Márate pensavam que sim o tinha encontrado em uma cova, e que esse era Márate. Tolices, a verdade foi que não o achou. Se Márate foi um homem, lá Márate, mas achar um homem de verdade em todas as partes, é difícil. Não o achou. Vivia Diógenes entre um tonel, aí comia e aí existia, nem sequer tinha casa, vivia entre um tonel, isto é, o que diríamos nós, pois, um recipiente, um barril. O interessante de Diógenes Laércio foi que, ao tempo de morrer, o visitasse então nada menos que Alexandre, o Magno, aquele que logrou colocar a toda a Europa e a toda a Ásia sob seu cetro. Deu-se ao luxo de correr com ele, um homenzinho como Diógenes, vivendo entre um tonel, e se dá ao luxo de correr com Alexandre Magno. Diz em sua agonia: Alexandre, retira-te e deixa-me a sós com o meu sol. Isto é, com seu Deus interno, e a Alexandre não lhe restou mais remédio que ir-se. Isto é, o pôs de pés na rua. Um humilde homem como Diógenes, pondo de pés na rua a Alexandre o Magno? Esse é um luxo que todos não podem se dar, verdade? Bem, continuando para frente, chegamos à conclusão de que homens autênticos, no sentido da palavra, é muito difícil encontrar, muito trabalhoso. Afortunadamente, o Sol tem depositado, pois, nas glândulas sexuais, os gérmenes para o homem. Poderiam desenvolver-se tais germes se nós cooperássemos com o Sol, então deixaríamos de ser simplesmente máquinas falantes, como atualmente somos, e nos converteríamos de verdade em homens, em reis da criação. Mas dizer que esta humanidade está composta por homens, é exagerar a nota, porque eu entendo que o homem é o amo, o Senhor, o Rei, assim o diz a Bíblia, o Rei da criação, criado para governar a todas as espécies animais, vegetais, para governar o mar, para governar o ar, o fogo, e se não é rei, não é homem. Qual de vocês pode governar os elementos? Qual de vocês é capaz de soltar as tempestades? Qual de vocês é capaz de destruir um incêndio? Qual de vocês é capaz de pôr em atividade os vulcões da terra, ou fazer estremecer o mundo, soltar um terremoto ou destruí-lo? Se não somos amós da criação, então não somos homens. Porque está escrito na Bíblia que o homem é o rei da criação. Assim, somos reis ou não somos, se somos vítimas das circunstâncias, se um terremoto acaba com 7.000 pessoas, como sucedeu agora na Europa o dia 7 do presente mês, no que ficamos? Vítimas das circunstâncias. Onde estão os homens? Se podem esmagar-nos os elementos da mesma forma em que nós esmagamos com o pé um formigueiro, então onde está a característica de homens que dizemos que somos? Realmente, por muito que presumamos de tais, no fundo não somos mais que simples animais intelectuais condenados à pena de viver. Mas há germes, sim, em nossas glândulas, germes que poderiam transformar-nos em homens. Esses germes devem desenvolver-se em nós, e podem desenvolver-se se cooperamos com o Sol e suas ideias solares. Para isso ele tem criado esta raça, entre outras coisas, não somente para que sirva à economia da natureza, senão com o propósito bem definido de tirar uma colheita de homens solares. Em tempos de Abraão, o profeta, pôde o Sol tirar uma colheita formosa de homens solares. Durante os primeiros 8 séculos do cristianismo, se logrou outra pequena colheita, na Idade Média uns poucos, atualmente se está fazendo o último esforço, porque como quer que esta humanidade perversa do século XX se tem voltado inimiga das ideias solares, terrivelmente materialista, mecanicista e lunar em 100%,
o Sol faz o último de seus esforços, trata de tirar já, por perdida, uma colheita pequena de homens solares. Logo, tirada a colheita, destruirá a raça, porque já não lhe serve para seu experimento. De que serve esta raça já? Já não tem cabimento que exista, já não lhe serve a seus experimentos. Gentes que já não têm nenhum interesse nas ideias solares, que somente pensam nas contas de banco, nos flamantes automóveis, nas atrizes de Hollywood, gentes que somente querem satisfações passionais, sexuais, drogas, etc., não servem, certamente, para os experimentos do Sol. Gente assim deve ser destruída, e isso é o que vai fazer o Sol, destruir esta gente, e criará uma nova raça, em continentes novos que surgirão do fundo do mar. Os atuais continentes, antes de pouco, estarão no fundo dos oceanos, os palácios do governo, as casas municipais, as ricas mansões, servirão de guarida aos peixes e focas, é a realidade. Terras novas haverão de surgir do oceano, onde inquestionavelmente haverá gente nova, uma raça especial, distinta, que possa servir para o experimento solar, essa é a realidade dos fatos. E falo em tempos angustiosos, em tempos em que as pessoas já não creem no fim do mundo, em tempos em que as pessoas só dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, em tempos em que as pessoas somente se preocupam pelas contas de banco, pelo que dirão, pelo diz que se diz, pela última moda, pela droga ou pela luxúria. Falo pois isto com um só propósito, de convidar-lhes à reflexão. É possível desenvolver os germes solares? Sim, ali estão, para que o homem nasça em nós, na mesma forma em que a borboleta nasce dentro da crisálida. Mas, antes de tudo, se necessita da disponibilidade ao homem. Se não existe a disponibilidade ao homem, não pode nascer o homem dentro de nós. Ali estão os germes, mas podem perder-se, e o normal é que se percam, são germes muito difíceis de desenvolvimento. Necessitamos que esses germes se desenvolvam, e só poderiam desenvolver-se tais germes, se nós cooperássemos com o Sol. No sexo está o secretum secretorum da autorrealização íntima do ser. Mas devemos não escandalizar-nos ante o secretum secretorum. Quando se pensa em sexo, a gente se lembra unicamente de seus vícios, de suas lascívias, de suas imundas fornicações, de seus abomináveis adultérios, de seus, os estilos e pistilos. Olhemos nós como se unem os polos positivo e negativo no cálice da flor para que haja criação, olhemos nós as espécies que vivem e alentam sob os raios do sol. O cisne, por exemplo, com sua lívida plumagem, nos fala do amor. O cisne se alimenta com amor, quando um do casal morre, o outro sucumbe de tristeza. Existe uma ordem do cisne, que existe tanto na Europa como nos Estados Unidos, dita ordem somente se dedica a estudar isso que se chama amor. Obviamente, o amor flui do fundo mesmo da consciência, é um funcionalismo do ser, é uma energia cósmica e transcendental. Para que haja amor, se necessita que haja afinidade de pensamentos, afinidade de sentimentos, preocupações mentais idênticas. O beijo é a comunhão mística de duas almas, ávidas de expressar em forma sensível o que interiormente vivem. O ato sexual, em si mesmo, é a consubstancialização do amor no realismo psicofisiológico de nossa natureza. Olhemos um ancião apaixonado. Se rejuvenesce, todas suas glândulas trabalham melhor e as energias que fluem do fundo da consciência reativam esses pequenos microlaboratórios que se chamam as glândulas endócrinas. Então, elas produzem maior afluxo, maior poder, maior quantidade de hormônios. Ditos hormônios invadem os canais sanguíneos e vem o processo de reconstrução, de revitalização celular. Assim, vale a pena refletir nisso que se chama amor, nisso que se chama sexo, porque sexo e amor estão intimamente relacionados, já que, repito, o ato sexual é a consubstancialização do amor no realismo psicofisiológico de nossa natureza. Quão grande é o amor, só as grandes almas podem e sabem amar. Simplesmente não devemos confundir o amor com a paixão, como já o tenho dito. Graças, pois, ao amor, ao sexo, a essa força extraordinária que flui em tudo que é, em tudo que tem sido, em tudo que será, podem reproduzir-se as criaturas incessantemente, podem existir as flores e os frutos sobre a face da terra, podem multiplicar-se todos os seres. Assim, pois,
que olhar ao sexo com asco, considerando tabu ou pecado, motivo de vergonha ou dissimulo, é uma blasfêmia, equivale a cuspir, francamente, no santuário do terceiro Logos. Assim que vale a pena entender que é necessário trabalhar com o poder maravilhoso do sexo. Se pela força maravilhosa do terceiro Logos existe toda a natureza, se graças à força sexual existimos nós, então, se faz indispensável entender o que é essa força para não profaná-la, é necessário saber usá-la para transformar-nos radicalmente. Muitas vezes temos dado a chave da transmutação, conexão do lingam-yonis sem ejaculação do inseminis, porque dentro do inseminis está todo o insvirtutis do forrá. Essa é a chave, esse é o secretum secretorum da transmutação. Não uso para isso toscas palavras, porque o sexo é sagrado e sua chave deve ser exposta com retidão, para o que entende, entenda, trabalhe, que isso é o fundamental. Quando um transmuta o esperma sagrado em energia, pode originar a mudança total. Os sábios alquimistas medievais nos falam do mercúrio da filosofia secreta, e este, em si mesmo, não é outra coisa senão a alma metálica do esperma sagrado. Quando se transmuta o esperma, o Exioerrai, quando não se comete o crime de derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tote, obviamente se fabrica mercúrio, o mercúrio dos sábios, que não é outro que a energia criadora que sobe ao cérebro. Mas esse mercúrio tem que passar por fases definidas antes de que possa ser útil, e isso sabem os alquimistas. Saber preparar o mercúrio é indispensável. Em princípio as águas mercuriais são negras como o carvão, putrefatas, imundas. Muitos alquimistas perdem seu tempo porque jamais branqueiam as águas da vida, e não as branqueiam simplesmente porque não sabem refinar o sacramento da Igreja de Roma. Este sacramento há que entendê-lo. Se vocês leem a palavra Roma ao inverso, o que diria? Amor, verdade? Se vocês as sílabas as mudam, em lugar de Roma põem a frase ao revés, diz amor. O sacramento da Igreja do Amor está sendo profanado por muitos neófitos, trabalham toscamente na forja dos cíclopes, rudemente, brutalmente, passionalmente, mas não refinam seu trabalho e as águas permanecem negras. Quando se começa a refinar o trabalho, tais águas se voltam brancas, inefáveis, então se tem o direito a usar a túnica branca de Tote, da castidade. Muito mais tarde, quando as águas se voltam amarelas, são já úteis para que possam ser fecundadas pelo enxofre. O enxofre é o fogo encerrado, pois, em nossos órgãos criadores, o fogo que ao misturar-se com o mercúrio, isto é, com a energia sexual, ascende vitorioso pelo canal medular até o cérebro, o ascenso do fogo sagrado é extraordinário. O primeiro centro que se abre é o da igreja do cóccix ou igreja de Éfeso, no osso coccígeo, e que nos dá o poder sobre o elemento terra. O segundo centro que se abre está à altura da próstata, e nos dá poder sobre as águas tormentosas do oceano. O terceiro poder que se abre está à altura do umbigo, e o poder que se nos confere é sobre o elemento fogo. Podemos então pôr em atividade os vulcões da terra. O quarto poder que se abre está à altura do coração, e nos dá poder para entrar e sair do corpo à vontade, ou para pôr o corpo em estado de ginas, nos confere senhorio sobre o elemento ar. O quinto centro que se abre está na laringe criadora, que nos permite falar em síntese e escutar as sinfonias do cosmos. O sexto poder está à altura do entrecenho, e nos confere a divina clarividência, faculdade que nos permite ver os mundos superiores. O sétimo centro que se abre está na glândula pineal, nos confere o poder da polividência, ver em todas as regiões do espaço infinito. O mercúrio, misturado com o enxofre, abre tudo isso. Quando o mercúrio se mistura com o enxofre, isto é, com o fogo, se volta vermelho como a púrpura. Desgraçadamente, repito, muitos são os que permanecem estancados, porque não refinam o sacramento da Igreja de Roma. O excedente de todo este enxofre, de todo este mercúrio e ainda do sal sublimado, que acende misturada com o enxofre e o mercúrio, quando cristaliza em nossas células, em nosso sistema nervoso grande e simpático, toma a forma extraordinária e maravilhosa do corpo astral. Este é um corpo que vem a fabricar-se dentro do organismo, no laboratório, um corpo magnífico. Um sabe que tem um corpo astral quando pode funcionar com ele, quando pode usá-lo, como as mãos, como os pés.
Com o corpo astral podemos visitar, nós, outros planetas do Sistema Solar. Com o corpo astral podemos pôr-nos em contato com os 30 éons que surgiram na aurora da criação. Com o corpo astral podemos pôr-nos em contato com todos esses decanos, arcanjos e tronos que existem no universo. Com o corpo astral podemos viajar a todos os mundos da galáxia, incluindo a Sírio, que é a capital central, ao redor da qual gira toda esta grande Via Láctea. Está proibido, sim, ir mais além do Sol central Sírio. Quero que vocês saibam que Sírio é o centro fundamental da galáxia. Todas as constelações da Via Láctea, todos os sistemas solares, e até nosso sistema solar, no que vivemos e alentamos, giram ao redor de Sírio. Ele é o centro de gravitação de todos estes mundos, incluindo ao nosso. Por isso, ao iniciado, ao que tem corpo astral, só se lhe permite ir até Sírio. Mais além de Sírio está proibido, porque mais além de Sírio há outras galáxias com leis diferentes que um não entende. Eu mesmo, com meu veículo sideral astral, com o Eidolon, como diríamos em alta magia, quando tenho tentado passar mais além de Sírio, tenho sido regressado a Sírio, pois nos está proibido ir mais além do Sol central Sírio. Sei que há outras galáxias muito mais além, galáxias cujas leis não entendemos. Também há antigaláxias, antimatéria, antimundos, antizóis, antiestrelas, antiátomos. Galáxias, por exemplo de antimatéria, são para nós incompreensíveis, não seria possível entendê-las. Ainda sábios como Einstein, resultariam absolutamente ignorantes em matéria de física ou matemáticas, se lhes levasse a existir em uma galáxia de antimatéria onde as cargas elétricas estão ao inverso. Como entender nós isso, uma estrela com cargas ao inverso, feita de antimatéria? Não é possível que a entendamos, não existe em nossos textos de física. Agora, pensemos o que significaria passar mais além de Sírio, a manejar leis que não podemos entender, que não temos estudado em nossa galáxia, estaríamos praticamente indefesos, ficaríamos convertidos em lenhos, levados pelo borrascoso oceano. Ainda possuindo um corpo astral, não seríamos mais que míseros lenhos. Assim é o infinito. Como poderíamos entender-nos com pessoas que têm corpos de antimatéria, que suas cargas são ao inverso, que seus conceitos pertencem a dimensões que desconhecemos? Impossível, não entenderíamos nada. Assim que ter um corpo astral vale a pena para conhecer outras regiões do espaço, mas jamais poderíamos passar, com tal corpo, mais além de Sírio. Uma vez que nos temos dado ao luxo de criar dito veículo, faz-se indispensável criar também o corpo mental, se é que queremos ser homens, homens com uma mente individual, porque hoje por hoje não temos uma mente individual, temos muitas mentes. Se pensamos em que carregamos em nosso interior ao ego, ao mim mesmo da psicologia experimental, e que este existe em nós em forma pluralizada, indubitavelmente, cada um desses elementos tem sua própria mente. Há dentro de nós, pois, muitas mentes. Cada mente tem suas ideias, cada mente tem seu critério, o eu da ira tem suas ideias, seu critério, sua documentação, se justifica, tem sua lógica para argumentar ou para defender, ou para situar, pode perfeitamente defender-se ante um tribunal com uma inteligência surpreendente, para dizer, eu tinha razão, matei a esse homem porque tinha cometido tal e tal delito. O eu da luxúria também tem sua lógica, poderia apresentar-se ante o melhor dos tribunais e com textos de fisiologia em mão, autodefender-se. Basear-se em muitos argumentos. Poderia dizer que a luxúria é uma função natural do ser humano, que tudo que existe deve desenvolver-se sexualmente, poderia dizer que ele não tinha luxúria, que o que fazia era que se estava desenvolvendo dentro da função erótica e que Eros é natural que existe em nós, poderia fazer uma exposição de fisiologia ante uma cátedra, poderia pintar no quadro toda a fisiologia de Eros e o funcionalismo de ovários e testículos, e deixar a todos assombrados. Assim pois, que, cada um dos eu que levamos dentro, tem sua lógica, tem sua mente, tem seu raciocínio, sua mente própria. O interessante é que cada mente dessas que carregamos em nosso interior, disputam com cada uma, chocam as distintas mentes que carregamos, umas com outras. Então o quê? Temos muitas mentes, e isso não o ignora ninguém. Necessitamos criar a mente individual, mas esta não se poderia criar se não transmutássemos o esperma sagrado em energia. Obviamente,
com a transmutação se fabrica isso que se chama mercúrio, e é com o mercúrio dos sábios com o que podemos nós cristalizar em nosso interior, formar, organizar, criar a mente individual. Quando alguém possui um corpo mental individual, pode aprender, capturar, assimilar toda a ciência do universo, também pode usar o veículo mental para viajar pelo sagrado espaço, de mundo em mundo. Com a mente individual se pode penetrar no Devachan, isto é, a região mental superior do cosmos e da natureza. A mente individual resulta esplêndida, formidável, maravilhosa, mas isso não é tudo. As pessoas são vítimas das circunstâncias, as pessoas as movem às circunstâncias, dependem da lei dos acidentes, isto o vemos diariamente. Não poderia verdadeiramente aprender a dirigir as circunstâncias, se antes não tem criado o corpo da vontade consciente. Quando fabrica tal corpo, obviamente já não é escravo das circunstâncias, pode dirigi-las intencionalmente, se converte em amo, em senhor. E esse corpo somente se fabrica com o mercúrio dos sábios, que é a resultante da transformação ou transmutação da energia criadora. Já com os corpos astral, mental e causal, e tendo um físico esplêndido, damos-nos ao luxo de receber nossos princípios anímicos e espirituais, e nos convertemos em homens de verdade, em homens reais. O corpo causal é o último dos veículos que há que criar, poderia dizer-lhes a vocês que o homem causal é o homem verdadeiro. No mundo das causas naturais encontramos o verdadeiro homem, o homem causal. Dá gosto ver na região das causas naturais o homem causal, ali os vemos trabalhando pela humanidade. Os homens causais são verdadeiros bodhisattvas no sentido transcendental da palavra, bodhisattvas que trabalham sob a direção do Pai que está em segredo, cada um obedece a seu Pai, porque há tantos pais no céu, quantos homens na terra, cada um de nós tem seu Pai que está em segredo. O homem causal se desenvolve sob a direção do Pai e vive no mundo das causas naturais, é o verdadeiro homem. Ao homem causal, ao homem real, ao homem no sentido mais grande da palavra, o encontramos no mundo das causas naturais, é essa região onde se escutam as sinfonias do cosmos, é essa região onde escutam as melodias da vida universal, é nessa região onde viemos achar o karma, porque nessa região trabalham os senhores da lei. O homem causal pode absorver seus veículos astral e mental para viver precisamente nessa região, e desde ali se projeta, já para as regiões da mente cósmica e suas profundidades, ou já para as regiões do mundo astral, para aparecer posteriormente no mundo físico. Em nome da verdade teria eu que lhes dizer que para poder existir aqui com vocês, para poder conversar aqui com vocês, necessito projetar-me, do pessoal, do mundo causal, porque eu tenho meu centro de gravidade no mundo das causas naturais, desde ali me projeto para o mental, posteriormente para o astral, e por último, fazendo grandes esforços, venho aqui ao físico para conversar com vocês. Mas, estou conversando com vocês por concentração, porque meu centro de gravidade está no causal, sou um homem do mundo causal. E se algo digo, se algo explico, é por mandamento, porque me tem ordenado entregar-lhes a vocês esta mensagem, e o faço com o maior gosto, a fim de que vocês possam trilhar a senda da revolução da consciência, da revolução em marcha, da revolução espiritual, integral, divinal. Quero, pois, que entendam, que o homem é o que conta e que o Sol tem interesse em criar homens, o Sol deseja uma colheita de homens solares, e trabalha febrilmente, nestes momentos, para lográ-lo. Quero que saibam vocês, que quando uma raça perde todo o interesse pelas ideias solares, o Sol também perde todo o interesse pela raça e a destrói. Nestes momentos o Sol quer destruir esta raça, porque já não lhe serve para seu experimento. Mas antes de destruí-la faz um esforço supremo, tira com grande esforço uma colheita, pequena ainda que seja, de homens solares. Se vocês atendem a nosso chamado, se em vocês se cria disponibilidade ao homem, o Sol poderá absorver-lhes como homens solares, mas se necessita que vocês cooperem com o Sol, só assim poderão transformar-se em homens solares. Faça urgente que vocês, antes que tudo, saibam transmutar. O homem solar somente pode criar-se com a energia solar, e essa energia está contida precisamente no azougue em bruto dos sábios, no mineral em bruto. Tal elemento é o Exioerrai, isto é, o esperma sagrado. Quem comete o crime de extraí-lo de seu organismo com propósitos passionais, se afastam demasiado do sagrado Sol absoluto, afundam-se definitivamente nos mundos infernos, até sua desintegração final.
Para que os germes do homem possam desenvolver-se no organismo, se necessita que sejam tocados pelos raios ou emanações que vêm do sagrado Sol absoluto. Sem tais emanações os germes permanecem infecundos e degeneram, e involucionam espantosamente até a morte segunda. Para que as ondulações cósmicas que vêm do sagrado Sol absoluto possam tocar os germes do homem, se necessita que não nos afastemos do sagrado Sol. Um se afasta demasiado desse astro, quando fornica e adultera. Assim que devemos entender, que nem aos fornicários, nem aos adúlteros os toca o sagrado Sol absoluto, por isso fracassam. Não pode tirar o Sol colheita dos fornicários nem tampouco dos adúlteros. Para que o Sol tire alguma colheita, se necessita que nós marchemos de acordo com a lei. O que se entende por fornicário? O que derrama o vaso de Hermes Trismegisto? O que se entende por adúltero? O que entra em contato sexual com pessoa que não pertence a ele? Por exemplo, um homem que toma a outra mulher, e abandona a que tem, deixando-lhe. Ainda mais, se a tomasse unicamente para transmutar, segue sendo adúltero. Porque se carrega dentro de sua espinha dorsal um tipo de energia, a de sua esposa, e logo entra em contato com outro tipo de energia, a de outra que não é sua esposa. Estes tipos de energia igual se destroem entre si. É uma lei física, que dois tipos de energia igual em oposição se destruam entre si, vem um curto-circuito, queimas e um cabo. Qual? O de certo fio que existe na espinha dorsal e pelo qual sobe o enxofre, isto é o fogo, ao queimar-se, pois, o alquimista perde graus, poderes, fracassa na grande obra. O trabalho é, pois, muito delicado, por isso se tem dito no Apocalipse de São João que nem os adúlteros, nem os fornicários poderão entrar na Nova Jerusalém, isso é óbvio. Eles se afastam demasiado do sagrado Sol absoluto, não alcançam as emanações do sagrado Sol a tocar seus germes sexuais, e estes, então, se tornam involutivos e afinal se perdem. Quem queira cooperar com o sagrado Sol absoluto, deve possuir ainda faculdades extraordinárias, não deve ter perdido a capacidade de assombro, nem tampouco deve ter perdido a capacidade de remorso. Quem não é capaz já de assombrar-se por nada, jamais, tampouco pode aproximar-se ao novo. O que não é capaz de sentir remorso por suas más ações, inquestionavelmente marcha pelo caminho do fracasso. Há pessoas que já não sentem remorso por nada, mas, o que é o remorso? Quando as partes superiores do ser se enfrentam ante o sagrado Sol absoluto, vem a realidade, e se suas partes inferiores marcham pelo caminho equivocado, então surge no ser, o remorso. Este remorso do ser é transmitido à personalidade. Mas quando já alguém não pode sentir remorso por nada, é sinal de que se afastou definitivamente do ser, porque só o ser pode sentir remorso, porque se já não é capaz de sentir remorso, está muito longe do ser, de seu próprio ser e das distintas partes do ser, porque o ser tem distintas partes, autônomas e autoconscientes. O que poderia esperar-se de alguém que já não sente remorso? Esse alguém é seguro candidato para o abismo e a morte segunda. Mas se há alguém que todavia tenha remorso, que seja capaz de sentir remorso pelas más ações cometidas, esse alguém é digno para nós de admiração. Eu francamente admiro aos que todavia sentem remorso. Conheço alguns que todavia são capazes de chorar por suas más ações cometidas em vidas anteriores. Obviamente, quando eu escuto a pessoas assim, não posso menos que sentir certo consolo no coração. Sei que essas pessoas podem autorrealizar-se. Quando encontro alguém que não sente remorso por nada nem por nenhuma má ação cometida, a dor invade meu coração, porque sei que esse alguém é um caso absolutamente perdido, essa é a crua realidade. Todavia me vem à memória uma cena, quando eu era um adolescente. Naquela época houve de encontrar-me com um grande intelectual, indubitavelmente aquele amava o vinho, e entre conceito e conceito, não deixei de acompanhá-lo em algumas taças. No entanto, no outro dia senti o grande remorso, o disse a ele. Sinto remorso de ter tomado aquelas taças. Resposta. Eu sim não sinto remorso, e que venham outras. Enchi-me de horror. Via aquele homem como bebia e bebia e bebia, incessantemente, e passavam as horas e seguia bebendo. Encontrava-o pelas ruas bebendo, feito um desastre e no mais horripilante desalinho,
e passaram 8 dias e o via eu todavia bebendo. Longe me mantive dele, o tinha acompanhado em umas poucas taças, mas jamais o voltei a acompanhar. Esse fato me sucedeu quando eu era todavia um adolescente. Então senti remorso por umas poucas taças que houve de tomar. Mas aquele, obviamente teve que ter morrido faz muito tempo, é possível que agora involua entre as entranhas da terra, bebendo todavia, jamais lhe chegou o remorso. Quem não sente remorso, é um caso absolutamente perdido, fracassa inevitavelmente. Assim, meus queridos amigos, damos final a esta palestra, mas também damos oportunidade de concluir nossa reunião, contestando perguntas. Todos, aqui, têm liberdade para perguntar o que queiram perguntar em relação com o tema exposto, sem sair do tema, por motivos de ordem. Se alguém tem que perguntar, pergunte. O que queira dizer algo, diga-o. O que não esteja de acordo, exponha por que não está de acordo. Há liberdade de palavras, eu não sou um ditador dos conceitos. Vim compartilhar com vocês ideias. Creio que entre todos, trabalhando, poderemos descobrir muitas coisas úteis. Assim que a liberdade para dizer o que se queira dizer e para refutar o que se queira refutar. Item estudante. Inclui ao homem unicamente? Item mestre. Quando digo homem me incluo a mulher. Porque escrito está que ela, até porque tem saído da costela do varão, e sempre que se nomeia ao homem, obviamente se inclui dentro do homem a mulher é a outra parte do homem, isso é óbvio. De maneira que não as tenho deixado a vocês fora do caso. Algum outro irmão tem algo que perguntar? A ver, irmão, item estudante. Em uma viagem astral, dizia você que se pode usar para visitar outros planetas, não, se poderia viajar a outro, https://www.google.com/cert, que, igual, com corpo humano? Item mestre. Em corpo astral se pode viajar a qualquer mundo do espaço infinito, mas está proibido, pelos cosmocratores, ao animal intelectual equivocadamente chamado homem, sair de seu mundo com seu corpo físico. Os viagens interplanetárias são para os homens e não para as bestas intelectuais. Mas resulta que as bestas têm levantado a Torre de Babel, querem escapar-se por portas falsas, por esse motivo serão fulminados, serão castigados. O animal deve estar em seu jardim zoológico. O jardim zoológico do animal intelectual é o planeta Terra, aí vive e aí deve existir. Tentar escapar-se daí é um crime que a lei castiga. Quem atualmente está inventando foguetes para viajar a Marte, está completamente equivocado. Poderão fazer uns quantos intentos, e afinal, cairão eles, cairão todas as estrelas do intelecto, serão fulminados pela lei. Os viagens cósmicas, repito, não são para os animais, senão para os homens, no sentido mais completo da palavra. Pode também pôr seu corpo em estado de ginas, meter o corpo físico dentro da quarta vertical para viajar, mas jamais deve tentar levar seu corpo a outros mundos, porque isso é uma falta de respeito à divindade, isso é tudo. Alguma outra pergunta? Item estudante. Item mestre. A Bíblia não é do passado, é do presente, e o Gênesis tampouco é do passado unicamente, corresponde ao presente. Atualmente necessitamos nós viver o Gênesis na alquimia, separar as águas inferiores das superiores, e as superiores devem passar por muitas transformações antes de que, e as inferiores devem voltar-se cristalinas, essa é uma maravilha. Mas o trabalho tem 7 períodos, tal como está no Gênesis, no último dos períodos aparece o homem verdadeiro. O Gênesis é um livro de alquimia, para alquimistas e somente se entende no laboratório da alquimia. De maneira que mediante a alquimia, se podem criar homens verdadeiros, que sejam capazes de viajar de esfera em esfera, de mundo em mundo, isso é tudo. Alguma outra? A ver. Item estudante. Item mestre. Sim, quanto ao patriarca Noé, pois ele é o mesmo Manu Vaivasvata, o grande homem solar que conduziu ao povo Atlante até a meseta central da Ásia, chamada Tibé, o que tirou os homens da face resplandecente, da face amarela, do continente submerso,
antes de que este se afundasse entre as enfurecidas ondas do oceano. Moisés e todos esses outros patriarcas que cita a Bíblia, são homens no sentido mais completo da palavra, homens solares. Alguma outra pergunta? Item estudante. Mestre, declarações, em um livro de Lobsang Rampa, que nós viajamos no mundo astral mais inconscientemente, eu queria, item mestre. Claro está, que o corpo físico durante o sonho, repousa em seu leito. O que se escapa do corpo físico é o ego normalmente, já que as pessoas todavia não possuem o corpo astral. O ego viaja então por distintos lugares da Terra, revive distintas cenas, dramas, comédias, tragédias e transmite pelo cordão de prata ao ser. A transmissão se faz inconsciente. E o cérebro, neste caso, parece uma tela de televisão, assim funciona, assim se desenvolve, e repete exatamente o que o ego transmite. Na televisão vemos nós o seguinte, são transmitidas as imagens da central, são transmitidas através do espaço, as ondas imagens chegam, pois, aos aparelhos televisores e estes repetem, exatamente, o que se tem transmitido desde o centro de televisão. Em forma similar diríamos que o cérebro é a tela de televisão que recebe as imagens, exatamente, tal como são transmitidas pelo ego, tal como ele as vive. De maneira que o cérebro não faz senão refletir o que o ego transmite, é uma tela de televisão, uma tela que repete, exatamente, e que recebe com exatidão matemática, as ondas que lhe chegam do ego. Não importa onde esteja o ego, assim poderia estar em Marte ou em Júpiter, a transmissão televisora se realiza e o cérebro, como aparelho de televisão, como tela, recebe. Item estudante. Quer dizer, que o astral não o temos construído todavia. Item mestre. A gente não tem fabricado o corpo astral, o que tem as pessoas é o ego, o que possuem é o ego e dentro do ego está engarrafada a essência, a consciência. Assim, as pessoas vivem fora do corpo físico inconscientemente, andam como sonâmbulos, não sabem que estão no mundo astral, mas tudo o que vivem, inconscientemente transmitem à tela televisora e esta o reflete com plena exatidão, tal tela é o cérebro. A ver, item estudante. Um prazo, item mestre. O prazo já terminou, o relógio de areia está parado, junto ao relógio de areia está o esqueleto da morte com a foice, disposto a eliminar a todos estes milhões de seres humanos que não serviram para nada, que povoam a face da terra. Bom, não exageremos a nota dizendo que não serviram para nada, serviram para a economia da natureza, seguem servindo, até os corpos físicos destruídos, servem como adubo à terra, para isso sim tem servido. De maneira que os tempos terminaram, mas se nós aproveitamos o que resta antes da destruição, um pouquinho de tempo que nos resta, podemos converter-nos em homens solares. Saturno está aguardando o momento de fazer-nos assim, não o esqueçam. Que mais? Item estudante. Item mestre. Pois, um punhadinho, eu não me pus a contá-los, eu sei que há um pequeno punhado e isso é tudo. Há que aumentar a quantidade, isso sim, já que o Sol se tem preocupado por trabalhar, já que tem criado a vida orgânica na superfície do mundo, bem merece sua colheita, bem ganha, bem merecida. Se um homem semeia café tem direito a colhê-lo e se semeia seu milho tem que colher seu milho e se semeia seu feijão, pois, tem direito ao feijão. O que ia perguntar aqui o irmão? Item estudante. Item mestre. Fala. Item estudante. Item mestre. Bom. Item estudante. Uma é que como estudante de medicina, me interessa o homem, mas, há duas coisas, me interessa o animal intelectual, pois por quê, e me interessa o homem também, do que você fala. E é claro que, mais ainda, desde este ponto de vista se encontram elementos que compõem o organismo que, sua função não está perfeitamente bem definida, mas que são capazes de projetar-se fora do corpo, como é caso da telepatia. Mas eu creio que, não sei se estou em um erro, mestre, mas creio que estamos em uma era, em uma época na que se têm unido tantas raças, principalmente aqui na América que se têm unido, enfim, certas enzimas ou de substâncias em todo o organismo e que estão funcionando atualmente como não funcionavam, se estão manifestando agora, como é o caso de telepatia, clarividência, creio eu que é uma etapa na qual a questão do ser, ou seja
https://www.google.com/search, aqui, igual, começa, para manifestar-se, item mestre. Bom, com muito gosto darei resposta à tua pergunta. És estudante de medicina, mas tens que saber a verdade, e é que a ciência ou os cientistas atuais nunca têm conhecido verdadeiramente o organismo humano. Todos vocês, os estudantes de medicina, são vítimas de uma ilusão, creem que conhecem o corpo humano, mas não o conhecem. Poderia eu fazer afirmações insólitas ante a faculdade de medicina, mas estou absolutamente seguro de que a rechaçariam de plano, porque o estudante de qualquer faculdade, não falo exclusivamente da faculdade de medicina, é um robô programado. E se lhe faz uma pergunta e se lhe dá um conceito que esteja fora do programa, como não está programado para essa afirmação, está fora do programa, obviamente a rechaça porque não está dentro do programa do robô. A um robô qualquer dos que existem no mundo, tu podes fazer-lhe perguntas, mas não vais fazer-lhe perguntas que estejam fora do programa, porque o robô não está programado para perguntas que estejam fora do programa. O mesmo sucede com a faculdade de medicina, tem seu programa, cada estudante, cada professor, cada doutor, enfim cada autoridade é um robô programado. Se eu lhe digo, pois, a qualquer robô programado desses, que o corpo humano pode mudar de figura em estado de ginas, que pode tomar a figura de um animal ou de uma planta, obviamente ao único que me exponho é a que me chovam tomatadas e ovos podres. Por quê? Porque o robô esse não está programado para receber esse tipo de dados e o que esteja fora do programa é considerado absurdo. No entanto, a crua realidade é que o corpo humano pode fazer-se invisível, pode passar a outra dimensão da natureza e do cosmos, pode tomar outra figura. Claro, o robô não o aceita, porque o robô não está programado para receber esses dados. O robô responde: bruxarias, feitiçarias, isso não serve. Tomates, ovos podres contra o conferencista, século medievo. Naturalmente, porque o robô não está programado para receber tais dados. Se lhe digo a um estudante de medicina ou a uma cátedra inteira, a um grupo inteiro da faculdade, que é possível separar do corpo físico um braço ou uma pata e voltar a tomá-lo de novo, isso seria impossível, isso não se conhece em cirurgia. Jamais se tem feito esse experimento de que um homem possa separar à vontade seu corpo ou uma parte de seu corpo e logo reintegrá-la à totalidade sem operação cirúrgica. Isso é absurdo. E quase tem razão em responder, pois o robô não está programado para receber informes tão insólitos. Para esses robôs isso é absurdo e até estúpido ademais. Saberia contos aqueles, como para a contos de vielas, como para crianças pequenas. Mas os sábios sabem que sim é possível. Que se lhe diga a um robô que existem bruxas, o robô dirá, ahá. A estas horas com bruxas, vai, e em pleno século XX, na era do átomo, das moléculas, dos foguetes que saem disparados a Marte. Isso é impossível para um robô. Mas a verdade é a verdade e os fatos são fatos. Existem. Se eu lhes digo a vocês, que as conheço, que sim existem e se dou testemunho, dizem, o mestre Samael também está crendo em bruxas, não? Mas nada disso tira a realidade do que existe, por isso há um dito que diz, não há que crer em bruxas, mas que as há. Conheço a um homem facultativo, um licenciado que é um grande intelectual, foi marxista-leninista em 100%, foi materialista como nenhum. Mas afinal, o homem acostumado à investigação científica, resolveu buscar algo mais e encontrou o gnosticismo universal. Já dentro do terreno da gnose se dedicou à experimentação. Esse homem, hoje é gnóstico, apesar de que foi marxista e é licenciado em economia e licenciado também em direito. Esse homem conheceu, certamente, uma cauchona dessas que se diz bruxa, e não se trata de um charlatão, porque a viu diretamente. Se eu lhe dissera que ele fizesse a declaração em público, talvez não o faria, por temor a que os robô-programados das faculdades o excomungassem. Ademais pertence à geração aquela, pois, de Lopes Portillo, impossível para ele ir declarar a favor das pobres bruxas, impossível. O que diriam? O que diriam esses senhoritos da sociedade, esses senhoritos de colarinho engomado?
inconveniente em dizer o que lhe consta. Que descobrisse alguma dessas cauchonas ou harpias, como se lhes denominasse nos tempos antigos, ou como as qualificasse Dante em sua Divina Comédia, nada tem de raro. Claro, a descobriu em momentos em que se roubava um porco. Quando a interrogou, a cauchona, o por que motivo faria, disse, sou pobre, e necessito festejar o matrimônio de minha filha. Mas o insólito daquela questão, a narração como para que se riam de mim todos os homens de laboratório, todas as sumidades do saber, está simplesmente em que não levava pernas a infeliz, as tinha deixado em casa. Ele não lhe ocasionou nenhum dano, e a cauchona pôde levar, felizmente, através da quarta vertical, o porco aquele para seu famoso banquete, o banquete dos demônios. Naturalmente, o que estou dizendo poderia pôr-se entre, e até a imprensa poderia dar-se ao luxo de tirar-me caricaturas. Conheço muito bem as sumidades do intelecto. Essa é a crua realidade dos fatos. Assim, pois isso, que uma arpia possa deixar suas pernas como dizem tantos textos coloniais, aqueles que contam maravilhas sobre as épocas da colônia, isso é incongruente. No entanto, se tem podido comprovar. E a Santíssima Inquisição por certo que o comprovou e queimou a duas delas nas fogueiras coloniais, lá arderam as infelizes como tochas acesas. Mas que voltem outra vez a fazer-se de suas pernas que têm deixado na cama, como é isso? Isso não o aceitaria a universidade nem por $1 milhão, nem por $1.000 milhões o aceitariam. E se algum professor se atrever a aceitá-la, a esse professor ocorreriam da universidade atumatadas e ovos podres. Mas a realidade é a realidade, como fazemos para que deixe de existir a realidade? Fatos são fatos e antes os fatos temos que render-nos. Se um corpo pode mudar de forma, se suas partes podem ser separadas em determinados instantes, no que fica a ciência médica? Agora que eu conheço outras universidades muito distintas, que não são as atuais. As conheço entre pessoas selvagens, entre aspas, não? Mas essas pessoas têm outros conceitos sobre anatomia, e estudam mais, duram até 13 anos estudando. Universidades muito sérias, mas ridículas para o século XX. E no entanto, nessas universidades, o conceito sobre anatomia mudam fundamentalmente, e realizam aqueles médicos curas que assombram. Eu conheço esse tipo de universidades. De maneira que universidades não são unicamente as que temos nós, há outras universidades no mundo que conhecem a medicina em forma diferente. Uma realidade dos fatos é que há dois tipos de ciência, a dos vilões do intelecto e a ciência pura. A ciência pura é para os sábios, e a do intelecto está formada com esse podridão de teorias modernas que abunda tanto por aqui, por lá e acolá, teorias que passam de moda como as modas das mulheres. Hoje uma teoria, amanhã já mudou, já passou de moda essa teoria, já vem outra, e afinal, o quê? Temos que chegar à conclusão de que enquanto um não se conheça a si mesmo, tampouco pode conhecer o universo, nem nada. Teremos, primeiro que tudo, conhecer-nos a si mesmos, antes de poder conhecer o universo, antes de poder conhecer a natureza, antes de poder conhecer o corpo humano. Quanto a poderes, é demasiado o que tem degenerado a humanidade. Na Lemúria, qualquer cidadão normal, estou seguro que podia contemplar claramente a metade de um Outapanas. E o que se entende por um Outapanas? Um Outapanas é a totalidade dos cores do sistema solar e do universo. Depois, muito mais tarde, já na Atlântida, os olhos humanos não podiam perceber nem sequer a metade das tonalidades da cor, senão um terço. Na Babilônia, todavia, os pintores podiam dispor para suas pinturas, para seus trabalhos, de alguns milhares de tonalidades da cor. Hoje, apenas se percebemos os 7 cores do prisma solar e algumas poucas tonalidades, a vista está degenerada, raros hoje são os olhos que têm uma vista regular, não veem. Na Lemúria se usavam 300 consoantes e 51 vogais, que eram devidamente articuladas. Foi degenerando a capacidade da linguagem, e hoje, apenas se usamos nós o alfabeto do idioma que falamos. O olfato, na Babilônia, foi extraordinário. Havia uma escola que se dedicava, precisamente, ao estudo do sentido do olfato. Claro, foi cancelada, selada, porque aquelas pessoas tinham
Uma capacidade olfativa tão extraordinária, que podiam mediante o olfato descobrir os turbos negócios do governo, incluindo as mordidas, entre parênteses, total, o rei a cancelou. Assim, pois, viemos em processo de degeneração. Os homens da Lemúria podiam falar no horto puríssimo da divina língua, que como um rio de ouro corre sob a selva espessa do sol. Então, com essa linguagem se podia falar aos elementais do fogo, dos ares, das águas, da terra, e os lêmures tinham poder sobre os elementos. Hoje o quê? Em nossa torre de Babel somente falamos em línguas que já não têm esse poder. Evoluímos, os poderes que outrora tinha a humanidade, se perderam. Atualmente, se sucedem a nosso redor milhares de fenômenos físicos, já não falo psíquicos, senão físicos, e que a humanidade não é capaz de perceber. Com a consciência dormida, o humanoide somente percebe uma milionésima parte de todos os fenômenos que se sucedem a seu redor. Ouçam bem, uma milionésima parte de fenômenos físicos, é o que alcança a perceber a consciência do humanoide. São multidão de fenômenos físicos que a nosso redor sucedem e que não são percebidos nem pelos melhores cientistas das faculdades. Então, o que há agora é involução, degeneração, da qual somente é possível sair, mediante a transmutação sexual e a dissolução do ego animal. Essa é minha resposta. A ver. Item estudante. Como máquinas, me tenho perguntado muitas vezes sobre o elo perdido que tantos homens de ciência têm buscado em o Tibete, etc. Faz pouco me contestei que o elo é o interno que devemos despertar, item mestre. Olha, vou dizer-te uma tremenda verdade, existe por aí entre as inquietudes intelectuais do mundo, o famoso problema aquele do homem e do macaco. Alguns sustentam que o homem vem do Xango, macaco, outros que o Xango vem do homem. De quando em quando se agita a opinião pública com o mesmo problema, e logo dorme novamente, milhares de anos, é por ondas. Há épocas em que a gente lhe entra febre por aí, voltam a mesma coisa, a saber quem vem de quem e qual é o elo que une ao homem com o Xango, com o macaco, o famoso elo perdido. Repito, alguns pensam que o homem vem do macaco, outros que é ao revés, que é o macaco que vem do homem, afinal, ninguém sabe quem vem de quem. Mas a crua realidade dos fatos é que na época da Lemúria, sobretudo afins, na época digamos pós-lemúrica, alguns animais intelectuais se cruzaram com certas bestas da natureza. Certos elementos masculinos se cruzaram com bestas femininas, e daí resultou certo tipo de macacos, símios. Depois, quando a Atlântida se submergiu no fundo do oceano, ficaram isoladas em algumas regiões da Terra certas mulheres, que por sua vez também se cruzaram com bestas masculinas, e já, desde aí, resultou outro tipo de Xango, macaco, de macacos, símios, orangotangos, etc. De maneira que, a crua realidade é que essa classe de símios, os macacos, os xangos, os orangotangos, os gorilas, vem da raça humana. Se pudessem falar em nossa linguagem e fazer um mitote, todos esses macacos que estão encerrados em Chapultepec, no México, poderiam bem dizer, nós somos os filhos de vocês, nós os representamos a vocês, nós somos o resultado de suas barbaridades, nós somos o resultado de suas bestialidades, nós os acusamos a vocês porque vocês nos deram a vida. Perversos, vagabundos. Mas os pobrezinhos não podem dizer isso e têm que permanecer encerrados em suas jaulas, servindo aí de cru testemunho doloroso para todos os pobres animais intelectuais. De maneira que buscam um elo que une ao homem com o Xango, pois essa classe de bestas que serviram de elo tanto ao final da Lemúria, como da Atlântida, já desapareceram do cenário da natureza, já não os busquem mais. Melhor é que se encarreguem de eliminar de seu interior o que há de bestialidade. Eu disse. A ver, irmão. Item estudante. Item mestre. Por favor, repete, que não prestei atenção, item estudante. Item mestre. Bom. Compreendo. Indubitavelmente, o translúcido trabalha. Existe no ser humano dois tipos de imaginação, a uma poderíamos chamar nós a imaginação intencional, e está é o translúcido. Com ela se capta o mundo astral e suas figuras, ou as maravilhas do mundo da mente, ou as coisas extraordinárias do mundo causal, etc.
Existe também outro tipo de imaginação, quero referir-me em forma enfática à imaginação mecânica. Esta inquestionavelmente é a fantasia, está formada com os dejetos da memória, é incoerente, insípida, insubstancial, inodora, não serve. No pintor ou no artista que se educa espiritualmente, funciona naturalmente na mente, digamos, a imaginação criadora, o translúcido que pode perceber o real nos mundos superiores, para plasmá-lo depois com sua mão artística no lenço. Assim, pois, está usando o translúcido e isso é louvável e maravilhoso. Isso é tudo. Item estudante. Item mestre. Não devemos pronunciar-nos contra nenhuma raça, porque os judeus é um povo como qualquer outro povo no mundo, e em um povo há de toda a classe de pessoas, as há boas, as há más, as há criadoras, as há destrutoras, as há de tudo. De maneira que pronunciar-nos contra um povo seria absurdo, isso é tudo. Item estudante. Ver umas imagens que pode tê-las vivido antes e pode ser que há uma reencarnação? Item mestre. Pois isso depende, cada caso é muito particular, cada caso é muito individual, cada imagem há que examiná-la. Não se pode contestar isso em forma generalizada. Muitas vezes em sonhos podemos nós viver cenas que pertencem a vidas anteriores, ou em sonhos, muitas vezes, podemos viver certos dramas, comédias e tragédias que não coincidem com a época atual. Obviamente, tais sucessos pertencem a vidas anteriores, a vidas passadas, isso é tudo. Item estudante. Item mestre. Quando digo vidas passadas, me refiro às vidas anteriores que todo ser humano tem. Alguma outra pergunta dos irmãos? A ver, fala, item estudante. Item mestre. Como dizes? Embaralhame mais devagar. Item estudante. Item mestre. Bom. O Kalki Avatar está aqui dentro, minha pessoa não vale nada, a obra é tudo, entendido? Minha pessoa, repito, não vale nada, o Kalki Avatar está aqui dentro, ele é ele, o que importa é ele, não minha pessoa, o ser é o que tem. Esse meu ser, a parte superior do meu ser, é o Avatara, mas minha pessoa, a pessoa não vale 5 centavos, eu disse. Creio que terminamos esta noite, meus estimáveis amigos. E amanhã, qual é o programa?